Olá, eleição soberana ou livre-arbítrio? Soberania ou livre-arbítrio? Lição de número 10. Porque pela graça sois salvos por meio de vós, e isso não vem de Deus. Vós vem de Deus, não vem por obras, para que ninguém se glorie. Deus exerceu a sua soberania em Cristo. Com base na sua presciência, elegeu ser soberano. Não significa arbitrário. O livre-arbítrio foi dado para o homem para fazer escolhas morais. Se Deus fosse a causa de todas as ações humanas, então os seres humanos não seriam moralmente responsáveis. Livre-arbítrio não é contrário à graça, pois esta é um dom gracioso, não é imposta. A doutrina da eleição ou da predestinação, ela é mal compreendida. Eleição por sufrágio, escolha por sufrágio de alguém. Romanos 9, 6 a 13, João 6, de 1 a 46, Efésios 2, de 1 a 10. Pela graça sois salvos por meio da fé, segundo o propósito de Deus. A eleição ela é segundo o propósito de Deus. Romanos 8. Cristo ela é o fundamento da eleição, sem participação humana. A eleição é o fruto da graça de Deus. A fé decorrente da graça de Deus. A eleição, ela revela a glória de Deus e é soberania de Deus. E ela ensina, revela a glória de Deus e ela é redenção, ela ensina a redenção do pecador. 2 Timóteo 1:9, Salmos 33:11, Isaías 37:26, Mateus 25:34, Isaías 14:24. Fomos criados para sermos dele. O homem, ele é escravo do pecado, por causa da desobediência de Adão. Perdeu a certa liberdade. Deus escolheu por sua livre graça, Efésios 2, de 8 a 9, para nos redimir e regenerar. Eleição é a escolha feita por Deus em Cristo desde a eternidade de algumas pessoas para a vida eterna, não por qualquer mérito, mas pela riqueza da sua graça, pelos méritos de Cristo, antes da fundação do mundo. Ainda que baseada na soberania de Deus, essa eleição está em perfeita consonância com o livre-arbítrio, a liberdade humana de cada um, de todos os homens. A salvação do crente é eterna. Os salvos perseveram em Cristo e estão guardados pelo poder de Deus. Nenhuma força ou circunstância tem poder para separar o crente do amor de Deus em Cristo Jesus. O novo nascimento, o perdão, a justificação, a adoção como filhos de Deus, a eleição e o dom do Espírito Santo asseguram aos salvos, os justos, a permanência na graça. A eleição ela é feita por Deus em Cristo desde a eternidade. A eleição, portanto, ela é uma doutrina bíblica. Efésios 1, 3 a 14, 1 Tessalonicenses 1, 4, 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14. Essa eleição está em perfeita
consonância. Os batistas, que nós somos, entendem a eleição e predestinação à luz da presciência de Deus, conforme escreveu Pedro, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. 1 Pedro, de 1 a 2. Ainda que a eleição faça parte da soberania de Deus, ela está em perfeita harmonia, sintonia e consonância com o livre-arbítrio do homem. São como os paralelos, trilhos da linha de um trem, independente e ao mesmo tempo coparticipantes. Para que o trem chegue ao seu destino, soberania e livre-arbítrio caminham juntos. É o caso do livre-arbítrio e da eleição. Reconhecer, respeitar, honrar e se submeter à soberania de Deus é a forma mais digna de exercitar o livre-arbítrio de maneira coerente e honesta. Soberania de Deus e livre-arbítrio são dois basilares da eleição. Um depende do outro. A soberania de Deus e a eleição e o livre-arbítrio, né? Eleição, ela é segundo a presciência de Deus, não é arbitrário. Deus predestinou, escolheu, elegeu o meio para sermos salvos. O meio da nossa salvação, a nossa eleição está baseada em Cristo, na obra de Cristo, no sacrifício, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo.